Ai. Começando mais um programa aqui. Aqui na TV Alliara. Tira essa espada do meu pescoço. Fala do Twitter. Entra no Twitter, manda ver lá. Entra lá, dá uma comentada, uma tweetada. Faz favor que senão ele vai me matar. Eu tô com uma espada de madeira, não vale, você tá com a digital. O Musashi usava só as de madeira. Eu vou ganhar de você então. Eu sou Itogami. Hoje, continuando o programa sobre samurais. Porque na semana passada nós falamos só de filmes de samurais. Se você não assistiu, tá aqui no blog do Nerd Somos Nós ou lá no Videolog. Corre lá e assiste. E agora começa a assistir esse programa de hoje, que são de quadrinhos e literatura samurai. Beleza? Começando, né? Vamos começar. Já falei no Twitter. Manda e-mail, deixa eu só dar uma pitada. Manda e-mail pra gente também, pipoquinanqui@uniara. Entre no Orkut. Faça uma festa lá, o programa é feito pra vocês. A gente precisa daquele seu comentário, de uma dica de pauta. A participação de vocês. Manda um elogio pra gente. Elogio é legal também, né? Manda uns elogios, uns xingos, o que vocês quiserem. Começando então o programa. O Guilherme não conseguiu chegar a tempo. De novo. Puta, não chegou a tempo. Viu? Nossa, aquele aqui, pelo menos ele tá aqui do meu lado hoje. Aqui. Vai lá. Lobo Solitário. Então vamos começar pelo maior e melhor mangá, eu vou ficar com isso aqui hoje. Na minha opinião, o melhor mangá de samurai. Na sua opinião, não. Na opinião do mundo. De todo mundo? De todo mundo. Lobo Solitário é demais. A versão da Cedibre e a versão da Panini. Aqui. Aí. Mas é legal pra caramba. Vale falar, né? Que entre a Cedibre e entre a Panini, a Nova Sampa fez várias tentativas de lançar esse material aqui, o Lobo Solitário, e foi um material até razoável que eles publicaram. Essas edições da Cedibre, eles publicaram a série que saiu pela First Comics nos Estados Unidos. Então ainda não era mangá. Elas são no formato normal, como nós lemos assim, o gibi, né? O que vale a pena mesmo adquirir é esse daqui da Panini, né, cara? Sim, porque você adquire a saga completa. 28 volumes, a saga completa da Panini, a Cedibre não completou, ninguém antes da Panini Essa é a versão da Dark Horse, né, que saiu nos Estados Unidos. Sim, com as capas do Frank Miller, todas na Cedibre já é a capa do Frank Miller. Também foi o Frank Miller, até que, se eu não me engano, que levou para os Estados Unidos isso. Foi né? Ele que começa a febre do Lobo Solitário. E aí sai um monte de coisa de samurai, mas antes vamos falar do Lobo Solitário. Então, Lobo Solitário é uma criação do Kazuko Ike, do Gozeki Kojima, conta a história do Itogami. É o ex-executor do Shogun, que por conta de uma tramóia da família Yagyu, né? Ele perde o cargo de executor dele. Contrário? Perde o cargo de executor dele, pega o bebê dele, atira a cola e jura vingança a todo mundo. E para isso ele entra no caminho do meio fumador. É assim que fala? Meio fumador. Meio fumado? Que é o caminho do inferno, da vingança. E essa é a história dele, assim, procurando a vingança contra todo o clã Yagyu. Aí vale um esclarecimento, né? O samurai, ele segue o caminho do guerreiro, né? O Bushido. E então tem toda aquela questão da honra e tal, da disciplina que eles têm, da lealdade e tudo. No momento em que ele resolve seguir um meio-fumador, ele abandona isso tudo e a trilha do inferno. E a trilha do inferno, ela é retilínea, não tem volta atrás, o cara não pode retornar, é sempre o objetivo da vingança dele, e ele vai num caminho reto que o que quer que se ponha no caminho dele, ele tem que ultrapassar todos os obstáculos para chegar no objetivo final dele, que é a vingança. E uma coisa que vocês não mencionaram até agora é que ele tem, no começo da história, a decisão de levar ou não o filho dele para esse caminho. Porque a família dele foi assassinada e sobrou ele e o filho dele. Não, mas na verdade a decisão não é dele. Isso é o bonito, né? Isso é que é legal, né? O filho dele é uma criancinha, né? Mas a decisão é do próprio filho. O filho nem fala ainda, é um bebezinho, tiracolo. E tem uma cena linda em que ele coloca a espada e a bola, né? E pede pro filho, olha... Na verdade, ele deixa pro filho decidir. Ele faz um discurso assim pro filho dele e fala, você não tá, eu tenho certeza que você não tá entendendo o que eu tô falando, mas você tem meu sangue e é capaz de escolher agora. Qual que você escolhe? A espada ou a bola, né? Se fosse a bola, ele teria que eliminar o filho dele também para poder trilhar esse caminho da vingança, né? Mas o filho vai na direção da espada. O filho vai em direção da espada. Aí ele pega o menino no colo e fala, filho, você teria sido mais feliz com a sua mãe. Nossa, tava morta, já tava morta. Essa cena é demais, cara. É demais. Demais. Isso daí arrepia. Põe o bebê a tiracolo, dá Igoro e vaza. Vai e até
O Kazuo Koike, ele falou que ele cria toda a saga do Lobo Solitário por conta do Daigoro. O primeiro personagem que ele cria é o Daigoro, baseado num bonequinho que ele ganhou. E ele acaba também no Lobo Solitário por conta do Daigoro. Porque o Daigoro ia Não crescer. fala o final, não fala nada. Porque o Daigoro ia crescer e não ia ter graça a série com o Se Daigoro você grande. observar as datas, a história é pautada pelas passagens das estações, né? Primavera, outono, não sei o que lá, não sei o que lá. E você vai vendo o personagem Não sei que lá, não sei do que lá. Daigoro ficando mais velho. Verão e inverno. Não, é que aí vão passando. Aí de repente tá na tem mais primavera de novo, de repente tá de novo. É. E você vai notando que o personagem do Daigoro vai ficando mais velho. Porque ele é basicamente a mesma coisa, ele é um adulto. E o filho vai ser que nem o Daigoro, cara. Lobo Solitário foi escrito na década de 70 e influenciou muita gente, muita coisa. Toda a cultura pop, a partir de então, assim, tem referências ao Lobo Solitário. Meu filho também. Vai ser que nem o Daigoro. Tô brincando. E, pô, isso aí, cara, se você quer ter noção da Fala de algumas das disso aqui- influências. Algumas das influências. Não, ó. mas deixa eu só falar uma coisa. Isso aqui, pro cara ter noção, é equivalente, na minha opinião, tá bom? Ao Watchmen e Sandman e outras Tranquilo, grandes obras com certeza, ocidentais. com certeza. Certamente é equivalente a isso. Já falamos dos filmes, né, no programa anterior, quem não viu, veja. E além do cinema, da série, ele influencia. O Frank Miller é influência direta a ele, assim, né? O Frank Miller, reza a Saiu lenda que Ronin. ele pegou emprestado de um amigo dele uma compilação de todo o Lobo Solitário em japonês. Ele não entendeu, não falava japonês, mas ele adorou o desenho. O desenho, a o forma estilo que de desenho. a forma como era narrado graficamente, né? E E aí aí ele fez as passa a capas, se né? inspirar. Traz pro Isso, Ocidente. ele traz para o Ocidente a publicação, faz todas as capas, que saiu pela First e depois pela Dark Horse. Começa a inserir elementos de samurai em tudo quanto é história que ele tá fazendo, né? Demolidor, Demolidor, no Wolverine, no Wolverine já é uma história dele no Japão, tal, envolvendo samurais e tudo mais. E depois ele Wolverine. lança uma das suas obras mais conhecidas, que é o Ronin. Já mostrou, né? O Ronin Já eu mostrou, mostrei. né? Mas tem aquela edição também, pega ali, Alexandre. Essa foi a primeira que saiu Foi a pela primeira Abril, que saiu né? pela Abril e teve Foi uma depois. minissérie em 6 Depois partes. saiu pela Ópera Gráfica? Ópera gráfica. Foi pela Ópera Gráfica. Eu só não gostei que eles colocaram na capa aqui o primeiro mangá americano. Ah, meu Deus do céu, viu? Mas aí, mangá assim, ó, americano, nada. Além disso, né, ele influencia o Usashi Yojimbo, um outro quadrinho que a gente vai mostrar aí na tela Olha para lá o vocês. pôster conferirem. lá. Trouxemos um Tem um pôster. pôster aqui desse coelho aí. que Eu são- acho um barato. Baixa a cabeça, É Alexandre. divertido, mas... Aí tem um momento da série que aparece o bode solitário com o filhinho dele. Ah, o Sashi Ojima é legal, cara. É, bem Estrada divertido. para a Perdição. Estrada para a Perdição. Tem o quadrinho, né? Isso. Foi Ah, lançado aqui Estrada pela Via também. Lettera e depois tem o filme também com o Paul que é Newman o e o Tom contexto, Hanks. filmaço. Já fomos Filmaço. falados também. O primeiro programa do Pop Falou? Ranking lá atrás, falando sobre a perdição. É o contexto do Lobo Solitário, só que na época dos gangsters. Na época dos gangsters. Muito bom E tem também. o contexto do Lobo Solitário também num mundo distópico, que é do livro A Estrada, que virou filme agora recentemente. Viggo Mortensen, Do Cormac né? McCarthy. Eu Cormac assisti. McCarthy é o escritor, Viggo Mortensen é o ator que faz o filme. Um bom filme. Um bom filme, um bom filme. E o Sashi Yojimbo também é uma boa história em quadrinho. Tem bastante Depois coisa Ainda fácil. falando do Gozeki Kojima e do Kazuo Koike, o Kazuo Koike ele tem umas obras menores, tem a Yuki, né? Ah, Você pode tá aqui, focalizar. E o Samurai Executor, que foi feito mais ou menos na mesma época Isso aqui que o inspirou... Yuki inspirou Kill Kill Bill. Bill, né? O Samurai Executor foi feito mais ou menos na mesma época que o Lobo Solitário, na década de 70. Só que enquanto o Lobo Solitário são 28 volumes, o Samurai Executor são 8 só. E acho que a principal diferença é que o Lobo Solitário, ela é como se fosse uma novela, né? É uma história longa. Começa lá no primeiro e se estende até o último. E os Samurai Executor são como se fosse, sei lá, histórias fechadas de um personagem. Histórias fechadas, E né? assim a gente acaba o primeiro bloco, Primeiro então, bloco a gente fica por aqui. dando uma passada em Lobo Solitário. Fala, Joia. moçada. Voltamos com o Pipoca Nanquim. No bloco passado falamos de o Sashi Yojimbo, Samurai Executor, Lobo Solitário. E veja só quem apareceu no meio do programa. Olha lá. Muito prazer ter você. Prazer, eu sou o Guilherme, resolvi voltar Guilherme. depois de algum tempo aí. Chegou pro segundo E cheguei bloco. trazendo o Afro Samurai, né? Um mangá excelente, Chegou trazendo violento. tranqueira, então. O que é isso? Tô Ele é brincando. diferente, ele tem um afrodescendente num Japão todo tecnológico e diferente. O mangá começa violento pra caramba, termina violento pra caramba,
Só que Ele meio tudo isso é violento. ele pra muda caramba. muito o foco dele, no sentido que ele começa num Japão feudal e termina numa sociedade tecnológica, não tô dando No spoiler. mangá é assim? É, no Não, mangá é eu só assim. vi o anime. E ele termina... Não, ele tem uma pegada muito filosófica, assim, no sentido do budismo, dessa ciclicidade, reencarnação e tal. O anime é meio xaropeta, É interessante, É viu? nada, o anime Né? O é anime é legal. meio xarope. Mas o anime é aquele negócio, cara. Se você assistir o primeiro episódio, o segundo episódio, você não vai gostar. Você vai achar, é xaropeta, igual você falou. Mas chega no quarto episódio, você vê pra que aquele anime existe, sabe? Foi Pra exibido que pela ele veio. MTV, né, cara? Curioso. Foi, pela né? MTV. E tem voz do Samuel Jackson, estrela do Samuel Jackson, o... Como é o nome daquele ator que fez o Hellboy? Pearl Herman. Não, Não, é. Herman. Ron Perlman. O Ron Perlman tem a voz dele, tem a voz do Samuel Jackson. É bem, mas não é legal, não é chato, não. É, cara. Chega legal. no quarto episódio, ele fica... De 0 a 10, 2,5. Não, cara. Achei- nota mas- 6. Mas eu achei Não, o muito mangá bem feito. digerível. O É anime é legal. muito bem feito. O O anime é muito qual que você bonito. falou que é digerível? O mangá, O eu mangá achei mais bem do que o legal. anime? O anime eu gostei da trilha sonora, assim, ele dá Ah, uma legal. diferenciada, assim. Eu gostei da trilha sonora. Ou seja, veja o mangá. Ah, eu Sai gostei pela do Panini mangá. em 2 edições, dá pra acompanhar, Facinho, né? Muito bem, o que mais que nós temos Próximo aí? destaque é Musashi. Ah, tá cá, aqui, ó. Pessoal, se vocês É assistiram o incrível. primeiro programa, vocês já sabem que Musashi foi o maior samurai da história. Ele próprio escreveu um livro, mostra aí, Daniel, o livro dos Cinco Anéis, 5 anéis. lançado pela editora Mardas. Isso é muito legal, isso dá para entender bem o pensamento do cara. E ele ficou muito famoso por causa de um livro que são 2 volumes, né? Nós não temos aqui para mostrar, é do Eiji Fushikawa. Yoshikawa. É um bitolo desse tamanho, conta a história do Aqui Musashi. saiu em 2 volumes e posteriormente saiu em 3 volumes. Saiu uma edição comemorativa, eu vi Isso, isso. em 3 volumes Eu vi e isso. antes disso havia saído pela Conrad, talvez. não É uma lembro. literatura muito boa, cara. É Muito boa, gostoso de ler. muito- Olha, eu li legal. o primeiro volume e é difícil, cara, por causa que o cara tem um lance, os japoneses lá, eles têm clãs diferentes, eles têm classes sociais diferentes. E dentro de cada classe social, o cara escreve de acordo com a forma com que essa pessoa falaria mesmo. Você fica meio perdido no começo, assim, mas Aí a hora que você depois você se acostuma, habitua. é legal. Fica muito joia. É legal, Uma mas tem que ter disposição de ler, hein? Tem. Uma curiosidade do Musashi é que ele não tinha nenhum senhor, né? Não, ele era um Ronin. Ele era um Ronin, ele Ele nunca era um foi um Ronin. samurai que atuou pra algum senhor feudal. Eu sei que na primeira batalha dele, que é uma batalha famosa do Japão, eu não lembro o nome agora, ele lutou do lado da facção que perdeu, inclusive o Vagabond. Começa assim, começa o mangá assim, começa assim. E aos 16 anos ele já começou as andanças dele pelo mundo. Aos 16, né? Aos 16. Você estava falando do livro até agora, né? Mas no mangá é legal porque, pô, isso aqui primeiro que é uma obra de arte incrível. Cada folhinha aqui tá desenhada, detalhes, o cara se detém a cada detalhe em árvore, tronco de árvore, folhinha, madeira no cenário, sangue, espada, tudo detalhadíssimo. É uma obra-prima esse mangá, sabe? E é legal porque mostra a vida dele desde o princípio que você falou, dos 16 anos, e ele tem vários duelos. Tem um duelo com o Inshun, que é tipo um monge que luta com uma arma que é um bastão. E cada duelo dele vai mostrando a evolução do Musashi Só que o enquanto mangá, um guerreiro. ele toma muitas liberdades criativas em relação à história. Em relação à história de Mas verdade. muitas mesmo. Só que Mas é isso ótimo, não tira né? o mérito. É muito não tira o legal. mérito. É do Takehiko Inoue. Esse cara faz quase tudo sozinho, então demora pra caramba pra produzir esse Pra mangá. quem não conhece ele fez Slandunk, um mangá de basquete. De basquete, é verdade. E a Conrad podia lançar, terminar isso. Vagabond não Né, cara? terminou bem quando ia. Na verdade ainda faltava muito, mas chega um ponto no mangá em que a história se divide em 2, né? Vem o Kojiro, que é um surdo-mudo, que nós já falamos dele um pouquinho no programa anterior, e você começa a ver a história do Kojiro. Então é legal que você muito não legal a sabe pra quem história que ele torcer cria, depois na luta, né? Porque os dois personagens são bem desenvolvidos. E cativam, né? E você Cativa, fica- você não sabe pra quem Ainda, torcer. ainda falando de personagem legal, saiu um mangá aqui há um tempo, O Livro do Vento, que é uma história protagonizada pela família Yagyu, que é a família que batalha contra o lobo solitário. É né? verdade. É um barato. Ah, é? Aqui é?
Isso daí é um volume só, são 200 e tantas páginas. É muito legal isso, viu, cara? lançou Porque isso lançou aqui? foi a Panini. Eu queria aproveitar a deixa do Musashi também, lembrar que o Shimamoto, artista brasileiro excelente, lançou também 3 volumes, que saiu pela Opera Gráfica, Musashi volume 1, 2 e 3. Shimamoto é das antigas, né? Antigas, Vem tá aí, da pô, The desde- Art e tal. Lutando pela história do quadrinho nacional, assim, sempre. E procurem, que vale a pena. Quantos Depois volumes? são 3 volumes. 3? Depois saiu um encadenado dele também pela editora M, que é uma filial da Mitos, com 15 histórias de samurai. Só que o formatinho peca muito, o formato é muito porco, pequenininho assim, totalmente errada a diagramação, mas as histórias dele são excelentes, cara. E tem história do Musashi nesse aí, que tem da M, tem história do Musashi, do Zatoichi, então vale muito a pena. A Conrad lançou muita coisa. A Conrad tem esse livro aqui, que é o Shin Hagakure. Mostra aqui você. Você não tá querendo pegar nenhum nada? O que foi? Caramba. O Shin Hagakure, ele é uma releitura do Hagakure original, que é o Código dos Samurais. E ele é escrito pelo sensei Jorge Kishikawa, o nome dele. Ele foi pentacampeão mundial de Kendo. E, puto, o cara é demais, assim. E a Conrad o Shin Hagakure traz reflexões de um samurai moderno, reflexões modernas de um samurai. Vale a pena também. Só pra citar mais outra mídia, tem o Bushido Blade, jogo do PlayStation 1, que o Bruno jogou já e gostou. Muito legal esse jogo, O né? jogo é antigo, né? Ele é de 97, mas ele simula muito bem essa ideia da batalha, né? O golpe É decisivo. uma batalha bem rapidinha, assim, né? Você consegue terminar ou em 3 minutos ou em meia hora. Depende da sua habilidade. Você tem várias posições pra deixar a espada ao longo do jogo. Então, se você escolhe uma posição errada, cara, você já tá com uma defesa errada. Então, depende muito da arma que você escolhe, da posição de ataque que você escolhe. Bem samurai, É uma pensar luta antes, bem assim, real, reflexivo. Mas você sabe, se você reflexiva. pensar em termos de luta real mesmo, as lutas elas não duravam mais do que poucos segundos, né? é. Aquela luta que a gente vê em filme, que é espada, isso não existe. Isso Isso não existe. Porque o Lobo samurai, Solitário é legal isso. samurai ele era preparado para sacar, desembanhar, né? Matar e embanhar de novo. É E isso. esse Bushido Blade parte desse princípio. Né? Você Então, encara ele o é inimigo viciante. um tempo, você tem diferentes... Você tem que correr, o cenário é bem grande. você tem liberdade pelo cenário, pode jogar areia, criar uma... Assim, você estuda a luta em si, né? No começo parece ser chato pra caramba. Quando eu comecei a jogar Bushido Blade, eu falei, que chato, Mas não tem nem life direito, um golpe morreu. Mas depois você percebe que o jogo não é pra isso, o jogo é pra outra coisa, é pra pensar. É legal. Falando em Blade, Legal. tem o quadrinho Blade. É né? pra falar, né? Tem a Conrad, ele, você cara. falou que a Conrad lançou muita coisa. Aqui, ó. A Conrad lançou muita coisa, inclusive Blade, a Lâmina do Imortal. Nossa, que coisa linda esse. De quem que é esse aí? Esse é meu. Ah lá. E não quer mostrar ainda, né, campeão? Muito bem. Mas é legal, pra Fala um caramba. pouquinho do Blade. Mas Blade é um samurai que não é É um samurai imortal. imortal. Mas é ele, imortal. ele É fácil, tem, né, pô? ele, não Nunca quer- vi. ele não segue muito bem o código do Bushido, É o que né? eu ia falar, ele é um samurai ele é meio rebelde, às né? avessas, meio bocudo, assim, e tal, e ele é imortal, então ele também não tem medo da morte. Pelo contrário, ele persegue ela, né? Ele quer a todo custo morrer, mas eu queria destacar a arte do Hiroaki Samura. É fenomenal no sentido que ele trabalha com nanquim e lápis nas cenas de ação, assim. Então você vai, sei lá, encontrar uma cena muito boa com nanquim e na hora que ele quer dar um movimento melhor é só lápis. Só lápis. Só lápis. Coisa diferente, assim, Olha. inusitado até. E Mas você também falou da não- morte, assim, nenhum samurai tem medo da morte, na verdade. Eles não têm, mas ele persegue ela, ele quer morrer Até justamente o- por ser imortal, assim, né? É uma Bem coisa de louco, interessante. é imortal, quer morrer. E aí tem um O mangá. grande sonho de um samurai é morrer no campo de morrer, batalha, é. porque ele vai morrer com honra, né? Isso faz deles os guerreiros mais perfeitos da história da antiguidade. Uhum. Se o cara não tem medo da morte, pô, como é que você vai enfrentar um cara desses? Pensa bem. É verdade. Não, e essa filosofia ela veio até os caras nas guerras, né? No Japão mais atual, assim, os kamikazes. Os e tudo mais, kamikazes é e isso, né? tudo. Aí a gente não falou de um mangá e um anime também muito importante para esse tema O samurai. Blade acabou de ser lançado ou não terminou? Não, o Blade não terminou. Não terminou. Eu acho que a Conrad Pra parou variar, de né? lançar. Pra variar, é a mesma coisa Ó, com mas Mega vamos Morte. citar pelo Algum menos aqui o problema, Samurai X também. Que O foi Samurai X saiu maneiríssimo. pelo JBC, saiu completinho, né? Saiu. E tem cada ova que E o, fala, né? o anime é muito Os bom, filmes. os ovos são espetaculares. Isso é demais, cara. Samurai X, pô, se você tem preconceito, eu É, acho que legal, assim, é um pouco Rurouni repetitivo. Kenshin. É, o Rurouni Kenshin. É um pouco repetitivo, assim, mas é muito bom. Ele usa uma espada invertida, porque ele só defende, ele não ataca mais. Ele é- era também um é uma matador bela. muito forte, legal. assim.
Mas é bem diferente, por exemplo, do proposto em Lobo Solitário, né? Ah, sim, é mais diferente. viajadão, Estamos terminando igual também, né? Samurai. Estamos Então, terminando, mas deixa eu dar a dica desse aqui, também lançado pela Conrad. Saiu 2 volumes, O Sétimo Suspiro do Samurai. Não é uma obra-prima, mas Sobre o que é? vale a pena Um resuminho também. para acabar o programa. Sobre samurais. Sobre samurais. Não dá tempo de resuminho, mas fica a dica. Tá bom, então. Então ficam as dicas, né? Vamos terminar o programa com... falamos de Vagabond, falamos de Ronin. Se você tiver que escolher para procurar, principalmente agora, vá no Lobo Solitário, saia do programa e fique de lição de casa. Lobo Solitário. E depois Vagabond. Espero que tenha gostado desse programa duplo. Programa Programa duplo. Uhum. Terminamos? Acho que sim.